Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o projeto Quero Aprender Cálculo. Se você quiser ter acesso a outros materiais de estudo como esse, é só seguir o nosso trabalho nas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Hoje estamos iniciando um novo minicurso que é a série Identidades Trigonométricas. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar da relação fundamental da trigonometria e algumas de suas aplicações para você que é aluno de cálculo. A primeira coisa que nós vamos fazer é entender o que é o seno e o que é o cosseno de um ângulo. E para isso nós vamos começar com um círculo de raio 1, que é onde todo o estudo da trigonometria é desenvolvido. Então vamos destacar esse círculo azul de raio 1. O próximo passo é inserir dois eixos, o eixo vertical e o eixo horizontal, para formar um sistema de coordenadas. Bom, agora nós estamos prontos para representar ângulos no círculo trigonométrico. Qualquer ângulo que você queira representar, você primeiro parte do eixo horizontal e segue a circunferência, que é a borda desse círculo, no sentido anti-horário, ou seja, o sentido contrário ao sentido do movimento dos ponteiros do relógio. Então, quando você traçar o arco que compreende o ângulo que te interessa, você marca isso com um ponto, nós denotamos por P, esse ponto representado aí na figura, e destacamos o ângulo X, que a gente chama de ângulo central, que é o ângulo que nos interessa. Agora, a partir de P, você traça dois segmentos paralelos aos eixos que a gente colocou no início. Um segmento pontilhado na vertical, e ele desce e encontra o eixo horizontal em um ponto que vamos chamar de C. E também você traça, a partir do ponto P, um segmento horizontal, e ele vai encontrar o eixo vertical em um outro ponto que nós vamos representar por S. E agora nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é o significado de C e de S? Para isso, nós vamos lá no círculo trigonométrico e vamos destacar o triângulo que tem X como um dos seus ângulos internos. Então, a gente representa aqui do lado direito. Todo triângulo retângulo ele tem três componentes importantes. Os dois lados são chamados de cateto. O cateto que fica à frente do ângulo X é chamado de cateto oposto, oposto ao ângulo X, é claro. E esse cateto ele tem medida S. Se você olhar no círculo trigonométrico, o comprimento desse cateto vai da origem até o valor de S. Por isso a gente representa por S a medida do cateto. O outro lado, que recebe o nome de cateto, que fica na horizontal, é o cateto adjacente ao ângulo X, esse que tem medida C. O lado maior de um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, e nesse caso, a hipotenusa é exatamente o raio do círculo que nós fixamos como sendo o valor 1. Bom, agora nós podemos dizer qual é o significado de S e qual é o significado de C. Uma das razões trigonométricas definidas em um triângulo retângulo é o seno. O seno é definido como sendo o cateto oposto ao ângulo que você está interessado, dividido pela hipotenusa, como está aí nesse retângulo vermelho. O cateto oposto mede S e a hipotenusa mede 1. Então, S dividido por 1 é igual a S, e isso é exatamente o seno de x. Então, nós acabamos de verificar que S, o valor de S, é exatamente o seno do ângulo x. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o outro cateto. A razão trigonométrica que chamamos de cosseno, ela é definida como sendo o cateto adjacente ao ângulo que você está interessado, dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente nós já sabemos que tem medida C, e a hipotenusa tem medida 1. E aí você escreve C dividido por 1, o valor disso é C, e aí nós verificamos que o C é exatamente o valor do cosseno de x. Então nós temos duas razões trigonométricas definidas aqui. O seno de x, cujo valor é S, e o cosseno de x, cujo valor é C. E aí você representa lá naquele ponto onde você chamou de C, você representa o cosseno, e lá naquele ponto que você chamou de S, você representa o seno de x. Então você agora já sabe que
o cosseno de um ângulo ele é representado no eixo horizontal, enquanto que o seno é representado no eixo vertical. Uma pergunta natural é: e o que acontece se o ângulo x estiver em outro quadrante? Ou seja, agora ele não é mais o ângulo agudo de um triângulo retângulo. Nós representamos na figura do lado esquerdo um novo arco. Obviamente, ele começa, como todo arco, no eixo horizontal, e nós percorremos a circunferência até formar o ângulo x que nos interessa, e ele encerrou no terceiro quadrante. Marcamos o ponto P. Da mesma forma que fizemos antes, a partir do ponto P nós traçamos um segmento vertical até que encontre o eixo horizontal, e também a partir de P nós traçamos um segmento horizontal até que ele encontre o eixo vertical. E aí nós marcamos esses dois pontos. Agora observe que formamos um novo triângulo, e como antes nós também podemos representar ângulos dentro desse triângulo e verificar quem é o seno e quem é o cosseno. Só que nesse caso tivemos o cuidado de destacar no eixo horizontal valores positivos à direita e valores negativos à esquerda da origem. Da mesma forma, no eixo vertical, nós destacamos na parte de cima valores positivos e na parte de baixo valores negativos. E aí, se você observar, o local onde está representado o cosseno de x fica na parte negativa do eixo horizontal. Por isso, eu coloquei um sinal de menos para lembrar que você agora está trabalhando no lado negativo do eixo. Ou seja, você sempre vai ter seno e cosseno. O seno representado no eixo vertical, o cosseno representado no eixo horizontal, porém, o que muda é o sinal deles, dependendo da localização. Então, em resumo, nós traçamos um arco sobre a circunferência, marcamos um ponto P que delimita esse arco. A partir dele, traçamos dois segmentos formando um triângulo, um que faz contato com o eixo horizontal e outro que faz contato com o eixo vertical. E em seguida nós definimos duas razões trigonométricas. Sobre o eixo horizontal você tem sempre o cosseno e sobre o eixo vertical você tem sempre o seno, lembrando que o que muda é apenas o sinal em cada lado do eixo. Agora chegou a hora de nós encontrarmos a relação fundamental da trigonometria. Vai novamente no círculo trigonométrico e destaca esse triângulo que tem x como um de seus ângulos. Representa novamente o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo x, só que agora você vai chamar esse cateto oposto de seno, nós já deduzimos isso, e o cateto horizontal nós vamos chamar de cosseno. Como antes, a hipotenusa tem valor 1. Você deve lembrar que existe uma relação entre os lados de um triângulo retângulo que é conhecida como Teorema de Pitágoras, aqui no lado direito da tela. Nós vamos chamar a hipotenusa de A e os outros catetos de B e C, não importa muito quem é B e quem é C. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso pode ser descrito pela fórmula A ao quadrado, que é igual ao quadrado da hipotenusa, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Portanto, temos a relação a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Bom, agora nós vamos usar o Teorema de Pitágoras no triângulo que nós construímos, usando 1 como hipotenusa e seno e cosseno como catetos. Substituindo o A, que é a hipotenusa, e nesse caso tem valor 1, você tem 1 ao quadrado, b ao quadrado é o seno de x ao quadrado e c é o cosseno de x ao quadrado. E aí, elevando ao quadrado, nós temos o que chamamos de relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E essa relação é importante porque, além das aplicações diretas dessa igualdade, nós podemos usá-la para gerar novas relações importantes em trigonometria, e isso será objeto de estudo dos próximos vídeos. O próximo passo é mostrar onde que nós podemos utilizar essa igualdade quando estamos estudando cálculo. Para isso, nós destacamos 3 aplicações. Uma no estudo de limites, outra no estudo de derivadas e uma terceira no estudo de integrais.
Bom, então vamos para a primeira aplicação.